Então, vamos agora fazer breves comentários sobre cada uma das questões do trabalho número um, o T1. Então, a primeira pergunta é: pesquise e responda. A primeira questão: o que é o epsilon da máquina? Apresente um problema em Python para obter o epsilon do computador que você usa. Qual o valor obtido com o seu programa? Então, o epsilon da máquina ele tem uma definição, né? E é uma forma de medir a precisão numérica da máquina, certo? E então o conceito, numa pesquisa rápida na internet, é fácil de encontrar a definição, né, do epsilon e também uma forma de calcular o epsilon. Você pode calcular o epsilon ou então rodar uma função, né, chamar uma função que mostra as informações do sistema de ponto flutuante, o sistema da aritmética de ponto flutuante do seu computador e vai mostrar então o epsilon. Então, você mostra aqui o valor obtido, né? Qual é o maior, a letra B. Qual é o maior número real positivo que seu computador consegue representar? E o menor positivo. Bom, então ao longo das aulas nós vimos que a arquitetura do computador, por exemplo, um computador assim, 64 bits, reserva um número, um conjunto de bits para representar os dígitos que podem ser armazenados, né, na memória do computador. Alguns bits são reservados para o expoente, outros bits e um bit para o sinal, né? Então, dependendo da quantidade de bits e da forma como o computador representa um número real, é possível calcular quantos números reais o computador pode representar. Existe uma fórmula para isso que pode ser encontrada, então, no capítulo 1 do livro, né, que a gente estudou. E aí, uma pesquisa na internet também para saber qual é a norma dos computadores comerciais comuns que são fabricados hoje, 64 bits, quantos números de bits faz parte da mantissa, né? Quantos bits fazem parte da mantissa, quantos bits são reservados para o expoente, e a base é binária, a maioria dos computadores aí trabalha com base binária, então com isso, essas informações você pode calcular o número positivo, o número de de reais que são exatamente representados, qual é o maior positivo e qual é o menor positivo. Então, essa é a pergunta, o item B aqui da questão 1, né, e o item C também, que é o item C é quantos números reais seu computador consegue representar com exatidão. A questão número 2 diz o seguinte: considere as expressões e1 elevado a x sobre 1 mais e1 sobre x e 1 sobre e na menos 1 sobre x mais 1. Então, tem duas expressões matemáticas que parecem que são idênticas. Então, analiticamente, não numericamente, né, mas analiticamente, fazendo alguma continha, dá para transformar uma dessas expressões na outra e mostrar que elas são equivalentes, que elas são idênticas, elas são praticamente a mesma expressão escrita de uma maneira diferente. Bom, só que dependendo de como eu escrevo essa expressão matemática, para calcular o resultado dessa expressão para valores de x, pode acontecer de resultar em números ligeiramente diferentes. Então, a questão aqui está perguntando, está solicitando que use um programa em Python para testar o valor de cada uma dessas expressões para valores de x entre 0,1 e 0,001. Então, tem várias maneiras de testar. Pode fazer uma rotina em um laço ou apenas ir testando manualmente alguns valores entre 0,1 e 0,001 e ver o que acontece. Se os valores são sempre iguais, se dá algum erro, se os valores diferem. Então, esse é um experimento matemático, numérico, e espera-se aqui uma observação e uma explicação do que está acontecendo. Né? A questão número 3, calcule e na menos 5 usando duas abordagens. Então, o e elevado a menos 5 pode ser calculado aproximadamente por meio dessas duas
expressões aqui que são séries, né? O número e é um número irracional, então e elevado a menos 5 sempre vai ser um número aproximado. A gente não consegue representar as infinitas casas decimais desse número irracional aqui. Então, o valor mais próximo que nós conseguimos é aquele valor fornecido pelo computador, né? Com a maior número de casas decimais que ele pode representar. Então, se eu usar a biblioteca matemática ou a biblioteca numérica do Python, por exemplo, e pegar a constante e que tem lá disponível, a constante e, e operar, né, elevando no expoente menos 5, então e elevado a menos 5, eu vou ter um número lá com bastante casas decimais, né? Ou posso considerar esse número que está aqui, né? 6,737947 vezes 10 na menos 3. E então, a partir daqui, eu vou fazer um programa para calcular esse resultado aqui dessa somatória e o resultado dessa outra. Então, é para fazer um programa para calcular até 30 termos da série e analisar o erro quando cada termo for adicionado. Então, veja, claro que é bastante trabalhoso isso, mas com o computador fica fácil, porque eu posso fazer uma pequena rotina com o termo geral aqui, x elevado na n dividido por n fatorial, e adicionando, a cada termo que eu estou adicionando, quando o n vai crescendo, né, de 0 até 30, no caso, ou de 0 até 29, né, para dar os 30 primeiros termos, eu vou ter um resultado aproximado para n a menos x que vai ser cada vez mais próximo do valor exato. Para cada termo adicionado, deve-se calcular o erro relativo e apresentar então uma tabela, uma saída do programa como a resposta da questão 3. Tá?